o assunto, tema, doutrina da oração. Uma doutrina que ela é muito negligenciada, no sentido devocional, no sentido profissional. Geralmente nós pensamos sempre na oração como uma realização, como uma busca em Deus, segundo as nossas necessidades. Geralmente o assunto, o tema oração, está muito restrito à nossa vida, no sentido espiritual restrito. E quando você estuda a palavra de Deus, desde Gênesis, você vai percebendo que oração tem muito a ver mesmo com a maneira como Deus se revela ao seu povo. A oração tem muito a ver com os desígnios de Deus, com o propósito eterno de Deus. E quando você estuda o livro de Salmos, tem uma oração, você vai ver que oração no livro de Salmos se mistura a adoração, a gratidão. Então veja, oração está ligada à gratidão. Nós erroneamente falamos que vamos orar para pedir coisas para a gente. Nós devemos de orar para agradecer a Deus. Esse é um primeiro ponto fundamental. Mas não é agradecer da boca para fora, não. É agradecer nas atitudes, no relacionamento com Ele. Não adianta falar que agradece a Deus, mas não tem relacionamento com Ele. Como eu ouço às vezes, né? O filho chegar para o pai e falar que ama, mas não se relaciona com ele. Que amor é esse? Então nós vamos vendo na palavra de Deus que a oração é um assunto amplo, um assunto profundo. E quando você estuda a oração dentro do Novo Testamento, você percebe, especialmente nos ensinos de Jesus, que ele coloca deve ser o fundamento sobre tudo aquilo que nós conhecemos, que nós precisamos conhecer e experimentar sobre oração. E, como eu disse, oração muito mais restringida ao relacionamento do que a realizações. No livro de Lucas, nosso Senhor ele trata em 3 parábolas esse assunto. É claro que existem outras citações, outros exemplos, porém 3 parábolas onde nosso Senhor ele vai tratar o assunto oração. E quando você estuda o assunto oração baseado nos escritos de Cristo, aqui está o princípio fundamental, governante deste tema, que deve reger nossas vidas, como também todos os acontecimentos na palavra de Deus. A partir da perspectiva dos ensinos de Cristo, nós podemos voltar tanto ao Velho como prosseguir no Novo Testamento, em especial na história da igreja. Nós vemos que o que Jesus coloca sobre a oração é o verdadeiro fundamento de tudo que nós precisamos aprender. E eu tenho me debruçado sobre esse tema, baseado nessa perspectiva. Isso tem sido para mim uma correção, uma nova visão sobre este tema tão importante, fundamental para a nossa vida cristã. Então nós vamos estudar as lições de Cristo sobre a prática da oração. E eu quero que, a princípio, nós não vamos ler um texto que seria colocado como texto áureo da... Vocês ouviram que ele disse que oração é mais do que você procurar uma realização ou resolver a sua necessidade, mas é realizar a Deus. É um relacionamento com Deus para dar alegria para Ele. A oração é que Deus quer que a gente se relacione com Ele, que a gente seja conduzido por Ele, agradecido a Ele. E o que a gente quer é que Ele nos oriente do que nós devemos fazer, da nossa obediência a Ele. É o contrário do que a gente aprendeu sobre oração.
quer ficar pedindo coisas para nós. É tudo para Ele. Tudo que nós fazemos aqui é para a glória de Deus. Essa é a oração. A nossa série de estudo, o nosso tema aqui. Porém, eu quero iniciar colocando dois princípios. Gostaria que vocês anotassem esses princípios. O primeiro princípio é que o nosso Senhor Jesus ensina que nós não precisamos nos preocupar com as questões básicas da nossa vida. Esse é um princípio, irmãos. Tá vendo? Está lá na Bíblia. Que nós não precisamos se preocupar com comida, alimentação, vestimento e morada. Agora, quem crê realmente em Deus, crê nisso. Agora alguém fala, então, Deus vai dar, Deus vai dar. Não, peraí, você está fazendo a sua parte? O problema é isso. Deus faz 100% o melhor para cada um de nós. É nós que não ouvimos a Deus e não fazemos a nossa parte. Essa é a vida espiritual. Sem a vida espiritual, a gente não está obedecendo a Deus. Sem um filho obedecer ao pai, ele não está amando o pai. Ele não está obedecendo o pai. O pai quer fazer tudo de bom para ele, mas ele não faz a parte dele. De respeitar o pai, de ouvir o pai, de consultar o pai. Essa mesma relação que tem no plano horizontal, carnal, é com Deus. Só que a vida espiritual e carnal é uma vida natural. Com Deus é uma vida sobrenatural. Isso não é uma coisa para se discutir, para cada um dar sua opinião, o que você acha, o que você pensa. Não, isso aqui não é o que você pensa, o que eu penso. Isso aqui é princípio, isso aqui é fundamento. Então, o primeiro princípio, o primeiro fundamento que o Senhor Jesus coloca sobre oração é que nós não precisamos orar pelas questões básicas da vida. Eu digo para você que talvez 90% dos irmãos, ou até mais, boa parte das suas orações se concentram nas coisas básicas da vida. E para alguns, o que eu estou falando pode ser até escândalo. Mas o que eu vou fazer se a palavra de Deus aponta algo muito claro? Nosso Senhor Jesus não deixa dúvida sobre esse fundamento. Por favor, abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Vamos ler alguns textos. E aqui nós vamos buscar duas palavras importantíssimas para nós entendermos isso. Mateus capítulo 6, versículos 25 a 33, nosso Senhor vai dizer assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vida, quanto ao que haveis de comer, beber, nem pelo vosso corpo, nem tampouco por aquilo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Agora, a primeira palavra que eu quero que vocês notem é esta: observai. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Então, aqui, até o versículo 32, nosso Senhor vai colocar uma série de questões práticas do nosso dia a dia, onde muitas vezes nós temos concentrado o nosso coração, coisas que muitas vezes têm produzido em nós ansiedade. Então, ele vai citar. Vamos parar na ansiedade? Amanhã a gente continua, mas o que eu proponho a você? Vai lá na nossa playlist, lá no canal YouTube Engenheiro Mauro, Engenheiro por extenso, Mauro Lozano, Lozano com Z. Vai na playlist de como trabalhar conosco, vai nesse vídeo da primeira parte, eu ouço o vídeo. Então, a academia, fizemos um mini treinamento aqui. Agora, põe um fone de ouvido aí, passe o dia escutando. Reveja isso várias vezes, como a gente faz, no sentido de ter revelações. Vai mudar a nossa vida. A vida de um cristão verdadeiro muda todo dia em função das revelações. As coisas são reveladas a um cristão verdadeiro. O cristão verdadeiro está em processo de transformação, de metanoia, metamorfose. Quem está no mundo não, fica com a mesma mente.
A mente de um cristão verdadeiro se transforma a cada dia, como nas mentorias do sábado, nós tratamos disso das 10 às 11. Venha participar. Bom, era isso que eu queria colocar hoje. Vamos, então, encerrando o nosso mini treinamento hoje. E até logo mais aí, das 8 às 11, aí, trabalhando junto com vocês, tirando dúvidas e orientando vocês. E lembro, todo dia às 16 às 17, só agendar pelo workshop gratuito, através do grupo do WhatsApp, que é o primeiro link que está na descrição de todos os nossos vídeos. Tchau, até amanhã.